Cuarón vem de um país muito parecido com o nosso, onde há contradições em diversos aspectos. Vivemos em um país lindo, cheio de arte, cultura e pessoas generosas, ao mesmo tempo em que existe uma pobreza absurda e diversas atrocidades sendo feitas o tempo inteiro. Então, assim como aqui no Brasil, existe essa grande contradição no México. E isso afeta o universo cinematográfico do diretor em diferentes níveis. E é claro que existe uma evolução na maneira em que o diretor conta suas histórias. O seu filho, junto ao Guillermo del Toro, talvez sejam seus conselheiros mais próximos e também os mais duros. E ele disse ao pai que suas histórias eram boas, mas extremamente retóricas, muito descritivas, e isso era um pouco cansativo. Então, com a humildade conquistada ao longo do tempo, Cuarón decidiu ouvir esse feedback e amadurecer a sua forma de contar a história para um outro lugar. Ele gostaria de transformar todas as ideias que ele trazia nos filmes em símbolos, metáforas, e mostrá-las no filme sem necessariamente precisar falar sobre elas. E foi em Gravidade que o diretor encontrou a melhor oportunidade de fazer isso. Esse projeto tirou muitos anos de paz e tranquilidade na vida do diretor, mas significa uma grande transformação na sua forma de contar histórias. Eles quebraram diversas barreiras tecnológicas para realizar esse filme e o seu trabalho como diretor foi recompensado com o seu primeiro Oscar. É interessante pensar que, quando mais jovem, o Cuarón, em sua grande parceria com o diretor de fotografia Chivo, não buscava fazer grandes obras-primas. O objetivo deles, na verdade, era ter pelo menos uma boa cena em cada um dos seus projetos, principalmente nos seus trabalhos para televisão. O que eles buscavam era evoluir aos poucos a maneira em que eles conseguiam contar histórias. É claro que existia um amadurecimento nesse processo e hoje nós conseguimos identificar em seus filmes diversos traços em que nós dizemos: esse filme é do Alfonso Cuarón. Existe uma outra forma que o diretor escolhe para alcançar a plateia, e essa conversa vem com a câmera. O Alfonso Cuarón tem uma relação muito particular com os seus filmes. Os seus amigos diretores costumam tratar as suas obras como seus pequenos bebês. Já o Alfonso Cuarón prefere olhar para os seus filmes antigos como ex-esposas. Ele as amou durante todo o processo, se esforçou ao máximo para que tudo desse certo, mas agora que acabou, ele prefere não vê-las novamente. Isso demonstra uma relação de extrema intensidade e cansaço com as suas produções. Talvez isso se dê porque no começo de cada um dos seus projetos, o diretor gosta de estabelecer algumas regras. Regras que precisam ser seguidas independente do que aconteça. São certas limitações, como por exemplo, a câmera só vai representar o ponto de vista de um personagem, ou a câmera vai colocar a plateia como grandes observadores. E essas limitações podem parecer frustrantes para o diretor ao longo do processo, mas na verdade a consistência delas garante que o filme tenha uma potência muito maior. Quando vemos um filme do Alfonso Cuarón, somos apresentados através das lentes a duas camadas: os personagens e os ambientes em que estão vivendo. A câmera costuma viajar com esses personagens e em diversos momentos dos seus filmes é possível ver a câmera mudando a direção do nosso olhar. Isso é claro para mostrar que essa história que estamos vendo é apenas a superfície de tudo que o diretor quer falar. Os seus planos longos são sempre lembrados, mas não pela técnica e sim por outra razão. Ao contrário de muitos outros, o Alfonso Cuarón usa esse elemento para controlar uma força do cinema muito maior: o tempo. Quando estamos lendo um livro, temos o nosso próprio ritmo. Algumas pessoas podem ler muito rápido e outras bem devagar. A mesma coisa quando estamos analisando um quadro. São tipos de arte em que cada pessoa tem seu próprio tempo para entender e absorver o que está tendo contato. Mas o cinema é completamente diferente. Quando estamos vendo um filme, estamos compartilhando do mesmo tempo, do mesmo ritmo, e um diretor precisa ter consciência disso. Na verdade, um diretor precisa dominar essa arte tão difícil que é o controle do tempo. E é isso que o Alfonso Cuarón faz. Ele sabe exatamente como controlar o tempo. E ele já fez isso em diferentes ritmos,
Nós podemos ver na sua filmografia que o diretor não se prende a um ritmo dele, e sim ao ritmo da história. Então cada uma das suas obras tem um ritmo distinto. Os seus longos planos não são por acaso. Nessa cena clássica, antes do ataque, é criada uma relação entre público e os personagens. Nós temos um dos poucos momentos de leveza no filme, mostrando a relação de amor entre eles. Tudo isso em conjunto, sem corte algum, potencializa ao máximo a experiência. Nós sentimos o impacto de uma forma que não sentiríamos com cortes. E a falta dos cortes sempre potencializa uma cena, e não necessariamente de forma positiva. Uma cena sem corte algum pode ser muito cansativa e lenta. Então, o diretor precisa saber exatamente até que ponto esse plano está favorecendo a história e a experiência do espectador. O trabalho do Cuarón foi evoluindo cada vez mais para ser menos didático com palavras e apresentando para o público metáforas visuais. Quando algo que parece muito distante de nós, na verdade é sobre sentimentos universais. O diretor diz que a existência nada mais é do que uma experiência coletiva da solidão. Nós precisamos agir para sair da inércia. A vida, a morte, são todos elementos presentes em sua filmografia de alguma forma, e todos eles foram levados para um nível nunca visto antes em sua última obra. Nós podemos aprender algo muito importante com a carreira do Cuarón. Ele levou muitos anos para alcançar a maturidade que nós vemos em Roma. Foram anos fazendo produções completamente distintas. E o que me deixou mais apaixonado pelo seu trabalho foi o seguinte: depois de anos trabalhando em todas as partes técnicas possíveis de um filme para conseguir pagar o aluguel, depois de escrever filmes pessoais e ler milhares de roteiros preso em Hollywood, voltando para casa para se reencontrar como artista, fazendo um retrato da nossa sociedade que se mostra bem próxima da realidade cada vez mais, e indo até o espaço para falar as coisas mais simples e ao mesmo tempo complicadas que todos precisamos passar na vida, Alfonso juntou toda a sua técnica e voltou a quebrar barreiras. Ele escreveu Roma baseado em suas lembranças, depois de uma longa viagem dentro de sua memória e também da sua segunda mãe. O Alfonso escreveu o roteiro de Roma em 3 semanas, mas diferente de todos os seus outros trabalhos, dessa vez ele nunca mais alterou o roteiro. Ele não mostrou para ninguém, nem para os seus colaboradores mais próximos, para sua equipe, para os seus atores, ninguém. A única pessoa que viu só viu porque precisava autorizar o orçamento para o filme. Eles filmaram tudo em ordem cronológica e ninguém sabia as coisas que aconteceriam. Só o diretor, que usou o roteiro como guia. E aí vem a parte que mais me impressionou. Tudo o que acontece no filme estava naquele roteiro escrito em 3 semanas. As imagens, os sons, os movimentos, as falas, o ritmo, tudo estava no roteiro. O diretor usou toda a história da sua vida ao seu favor nessa produção. Roma não é apenas a história de suas lembranças, como é o resultado técnico de todo o sofrimento e tempo necessário para o diretor se desenvolver. Isso é fantástico! Ele escreveu, dirigiu, produziu, fez a fotografia e editou Roma. Após anos conduzindo o nosso olhar para a história sobre nós mesmos, o diretor faz um convite para suas próprias lembranças, mas que na verdade são universais, porque isso corre pelas veias do Alfonso Cuarón. Ele jamais conseguiria fazer um filme que não fosse sobre todos nós. É algo natural, feito com o coração, e talvez por isso tenha tocado tantos de nós. Eu senti uma emoção muito grande descobrindo isso, porque mostra um nível de genialidade do diretor absurdo, e é uma genialidade que faz total sentido com todo o esforço ao longo da sua carreira. O Alfonso Cuarón é muito generoso, ele dá entrevistas gigantescas falando de diversos erros que cometeu. Dificilmente você vai ver ele falando sobre algo positivo que fez. Isso ele deixa para as outras pessoas. Ele fez tudo isso de forma natural e muitas vezes se sentindo perdido. E só dessa forma ele conseguiu criar algo tão potente quanto Roma. Esse homem merece muito mais que um Oscar.